aconteceu o que aconteceu. E ele teve relação com ela sem consentimento. Passou 3 anos, ele veio com essa parte à tona, né? Olá, irmãos, como é que tá as coisas aí? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Irmãos, vou trazer esse caso aqui para você. Vocês vão se surpreender mais uma vez com esse caso. A irmã foi estuprada por irmão do ministério dentro da congregação cristã do Brasil. E quando, irmãos, ela fez o BO, fez tudo, e o marido dela atendia uma igreja, quando ele foi levar o caso, ela fez uma carta dizendo que, explicando, tem um BO, tá enrolando processo. Quando ele foi levar a carta, irmãos, para o ministério, explicou a situação que ela foi agarrada, não foi nada, não teve consentimento. Os anciões ainda tiraram a liberdade dele, irmão. Vou trazer essa história para você aqui e nós vamos conversando conforme o decorrer do áudio. Algumas pessoas dizem, a congregação está mudando. Irmão, não está mudando, irmãos. O que tem é alguns de ministério que está tendo um discurso diferente do que os tópicos de ensinamento. Mas a raiz em si, o problema, não está sendo resolvido, irmão. Irmãos, eu viajei esse Nordeste afora, Belém do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, conheci os Nordeste, os interior do Nordeste, irmãos. Lá é a dor do sofrimento, na Bahia onde eu tive, irmão. Lá tem os capitães, os ditadores, os matadores de alma. Aqui, irmão, nas redes sociais, na internet, é fácil o discursinho deles, irmãos, que volte, projeto resgate, irmão, mas lá eles matam, irmão, não tá mudando nada, tá tendo discurso, porque se eles quisessem mudar, irmãos, era só fazer um tópico, era só mandar todas as igrejas, escrever uma carta, mudando algumas coisas, mas eles não mudam, irmão. Tem muita gente sofrendo nesse interior afora, e quem foi lá e convive, até hoje eu falo com pessoas do Brasil afora, que eu estive lá, tive muita amizade com os irmãos de lá. Só no Belém do Pará eu fui 2 vezes. Bahia, 2 vezes. Muitos lugares, irmão veio pra minha casa, eu fui pra casa deles. Minas Gerais foi umas 20 vezes. Rio de Janeiro. Irmãos, vamos ouvir essa história aqui. Vocês vão se surpreender, irmãos, com essa história. E coloquem no comentário o que você acha dessa história. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal para que a gente possa dar ouvido e voz a essas pessoas. Isso aqui é para quem diz na internet que a CCB está mudando. Isso está acontecendo agora, hoje está acontecendo. Adeus, irmão Júnior. Te acompanho aí pelas redes sociais. Meu irmão, desde de abril, dia 22 de abril, que estou passando um processo bem difícil. 22 é desse ano, viu? Eu dormi debaixo dos bancos da congregação. A primeira palavra que Deus mostrou foi 14 anos de idade. Casei com uma moça da congregação, ambos dois desde criança frequentam, né, a igreja. E esse ano eu fui surpreendido por uma parte bem delicada, bem complicada na verdade, da minha vida privada, né. E minha esposa passou, infelizmente, por um processo bem difícil, onde existe boletim de ocorrência no artigo 213. Isso é importante, fazer o boletim de ocorrência, eu oriento para todo mundo fazer. E quando acontece o ato, não adianta fazer uma semana depois, porque daí fica complicado, né, gente? Depois quer se defender, depois, aconteceu um dia, faz depois 10 dias depois, uma semana depois o BO, depois que o outro faz. Então se você sofreu alguma agressão, algum abuso, faça o BO, seja o primeiro. Porque aí você vai, porque senão a pessoa vai lá e ainda faz um BO contra você, entendeu? Então é bom você fazer no ato, não deixe para amanhã não, vai na hora, tá? Vai na hora, que depois a pessoa ainda vai lá fazer o BO contra você, ela estando errado, hein? Estando errado, hein? Onde existe um processo na justiça aqui do nosso estado, em trâmite, né? Mas mesmo assim, como aquela notícia me pegou de repente, no momento eu acabei agindo pelo impulso, né? E conversei com o ancião, veio aqui em casa, ela falou alguma parte. Foi falar com o ancião, irmãos, achando que ia ter um apoio, o homem de Deus, né, irmão?
O homem de Deus aí, irmão, vai entender o caso, né? Pior coisa que tem, irmão, não fala nada. Se seu filho cometeu alguma relação, sua filha, ele é da congregação, fica quieto, irmão, fica quieto, vai buscar Deus. Não fala para esses homens. Eles são fofoqueiros, eles não têm amor, eles não têm perdão. Só tem perdão se for pro filho deles. Eu tenho que parar esse áudio pra falar isso, irmãos. Perdoa, eu sei que vocês não gostam que eu paro o áudio com as histórias, mas, irmãos, eu tenho que fazer esse relato. Não conte para os anciões. Vocês pensam que eles são homens de Deus? São um maior fofoqueiro. Que eles não vão querer pôr, eu vou ver. Ele vai falar pro mais velho fala pro regional, o regional fala pro central fala... Acabou, velho. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com ele. Ele pediu para fazer uma carta. O ancião pediu para ela fazer uma carta, mesmo com BO, tudo o que aconteceu. Acabaram levando na reunião. Cheguei lá na reunião. Me mandaram mensagem no mesmo dia que ia ter a reunião. Meu ancião local aqui, que dá assistência na região, falou pelo WhatsApp, vem aqui na central, se não me engano foi 1h da tarde. Ele achou que ia ter justiça, vem aqui, né? Meu Deus, vamos... Cheguei lá, fui na reunião, os irmãos perguntaram se eu tinha conhecimento do assunto da minha esposa, falei que tinha. Olha lá, tá vendo? Falei que ela tinha sido... Aquele ancião que foi na casa dele, ele fez uma carta e ele levou para os outros anciões. Os anciões fez a reunião e perguntou para ele que estava atendendo a obra lá, a igrejinha, se ele estava sabendo que você com a esposa dele. Ele falou que sabia, né? Ué. A mulher não contar para a esposa é estranho, né? Vítima, que nós já tínhamos abrido uma ação, uma representação na justiça, que nós já tínhamos boletim de ocorrência, que ela já tinha feito acompanhamento, já tinha feito todo o processo legal. Saí da reunião lá, o irmão que presidia falou que o caso estava difícil e que era para mim ficar sem pregar por um tempo. O caso estava difícil porque um cooperador abusou da esposa do cara. E quem foi punido? Ele. Mandaram ele parar de pregar a palavra, ele deu culto. Gente, a justiça impera, gente. Como que tá mudando? Mudando, gente, tá mudando porque não... fica quieto, gente, é difícil. Né? E não falou esse tempo, né, irmão? E no meio da irmandade, aqueles zum, aquela... Não falou o tempo que ele ia ficar, não era pra pregar, atender culto. Mas a irmandade, cheia de amor, já começou, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O povo, meu Deus do céu, né? Esse povinho... Ô, povinho fofoqueiro, não tem amor, né, irmãos? Já falou, o irmão pecou, a irmã pecou, a fofoca começa a rolar solta. Ele já começa a matar a pessoa viva, né? Mesmo já fica vendo. Falatório. Eu bem angustiado. E não falou esse tempo, né, irmão? E no meio da irmandade, aqueles zum, aquela falatório. E eu já vinha bem angustiado, meu irmão, bem aflito. E comecei a fazer o uso de medicamento. Aquela depressão, aquela opressão. E eu achei uma válvula de escape, porque lá não achei nenhuma palavra de conforto. Durante todo esse tempo até hoje eu nunca recebi uma visita, ninguém nunca visitou. Ninguém nunca perguntou como é que tá o casal de filhos que nós... Vocês estão entendendo, irmão? Um cooperador agrediu a esposa dele. Eles foram condenados, eles foram lançados fora. Gente, é triste, né, gente? Não é revoltante, gente? Se acontece isso aqui fora da igreja, por isso que muitos se escondem dentro da igreja, é todas as denominações, irmão, todas as denominações que eu falo aqui. Não é você vir puxar saco da sua, agora eu tô na certa, agora eu tô, achei o caminho, agora... Gente, é todas, isso aqui é em todas. Esse dia a Sarah Winter aí, não mataram, acho que é ela, não sou eu, não... Eu vou começar a trazer casos de outras denominações também, pra você ver que é tudo igual, irmão, tudo igual. Não recebeu uma visita, eles foram... Aí a irmandade começou a falar, proibiram ele de pregar, porque ele foi falar, foi procurar justiça no ministério. E onde você vai procurar justiça nos homens de Deus, você encontra isso aqui. Temos como é que tá a nossa vida. E passou-se uns dias, eu congregava, sentava no meu local, nome no relatório e tudo. E o ancião proibiu de me oferecer palavra, que eu não podia levantar de jeito nenhum. E a reunião que nós tivemos foi só com os anciões antigos, o assunto ficou só ali para nós. Quando foi no domingo, era reunião regional, ministério. Aí, ó, só ficou ali, né? Ali você sabe, né?
O cooperador fala pra esposa, a esposa fala pra organista amiga, a amiga fala pra outra amiga, pra outra amiga, e no final, já sabe o que aconteceu, né? Aí teve a reunião regional. Será que vai expor o caso? Você acha? O que você acha? O ancião fez questão de chamar aqui os cooperadores da minha cidade, que eu resido no interior aqui. Falou de um por um o que estava acontecendo na minha vida privada. Olha e só. aquilo foi muito humilhante, sabe? Olha só. Ele contou que a esposa sofreu um estupro pelo irmão da congregação do ministério. Ele foi lá na regional e contou pra todos. Tipo assim, que não era pra deixar ainda o marido que sofreu isso, com a esposa que teve sofrimento, ele sofrendo, que não era pra deixar ele pregar pra lá, porque a esposa foi. Gente, eu fico entendendo, gente, é cada lugar, gente, é cada história por aí que eu viajei esse Brasil afora, gente. Eu não fico atrás de notebook, não, eu converso com gente do Brasil inteiro que eu conheci, que eu estive lá. Conheci cada história, gente. E eu fiquei sem poder pregar. E eu atendi uma obra no local que tinha 2 almas, e a nossa última Santa Ceia foi 40 almas. Um lugar bem difícil, atendi 11 anos a obra nessa localidade. Fizemos uma igreja de pau a pique, por último Deus preparou, corri atrás através das amizades com os irmãos, com os servos. Fizemos uma igreja linda de tijolo, ficou lá. Mas o dia mais humilhante para mim foi quando chegou um irmão sem ministério, atendeu o culto e não pôde nem oferecer a palavra para mim. E aquilo tudo foi humilhante demais. Você viu? Eles mandaram uma pessoa sem ministério ir lá na igreja que ele atende, ele sentado no banco. Sendo que a mulher dele foi estuprada. Gente, eles mandaram um cara sem ministério, atendeu o culto na frente dele e não ofereceu a palavra para ele. Essa é a igreja que as pessoas aqui, esse discurso que tá na internet, essas falas dos anciões, vem, volte, nós chamamos, volte para cá, aqui é a tua casa, é tudo mentira, irmão, é tudo mentira, irmão, tudo mentira. Se você tiver dinheiro, você vai até para ancião, você pode ter pecado que nem Salomão, com 1000 mulheres. Mas se você não tiver, filho, se você olhar, olhou, já era. É falado para minha mãe que eu não tive humildade, eu não tive paciência, que não era para mim ter feito aquilo. Mas quando eu enviei a carta via WhatsApp para o ancião local, ele é uma pessoa que conhecia a família toda dele, da cidade onde eu resido, que eles entre si eles não têm amor, sabe? Família. Ele deixou o cara da geladeira lá, um tempão, até humilhando o cara, até o cara renunciar, eles fazem isso. Aí depois o ancião falou para a mãe dele que ele não tinha paciência. Mas quem que foi o cooperador? Foi ele que fez alguma coisa com alguma mulher? Não, foi a esposa do cooperador que sofreu o abuso e ele que foi punido. E ele não tem paciência. Família toda distante um do outro. E aquela parte, quem não tem amor, como é que vai oferecer o que não tem, né? Eles não têm amor. E entreguei a carta via WhatsApp, ele mesmo fez, acho que automaticamente ele já procurou a Lan House ali, já imprimiu o que ele queria mesmo, tirar a pedra do caminho, né, da região dele, praticamente. Ele mandou pro ancião no WhatsApp, o ancião foi lá, imprimiu. Assim falando. E com um mês eu me arrependi desse ato que eu fiz, né, do pedido de renúncia. Então, aí ele se arrependeu de ter feito a renúncia, né? Ele achava, mandou carta, pedindo misericórdia, perdão, para rever o caso dele, para deixar ele atender. O cara já estava sofrendo pelo que a mulher passou. E agora ele foi tirar o ministério dele, porque a mulher dele, gente... E aí ele estava sofrendo, ele nessa pressão, o povo falando mal, ele foi lá e fez uma carta de renúncia. Enviei uma carta pro Braz pedindo para minha reintegração. Ele se arrependeu e pediu deixar ele voltar, né? Ficar no banco, né, irmão? Integração ao ministério. Em agosto, renunciei 1º de julho, em agosto eu enviei essa carta, pedindo reintegração, explicando a situação, que eu estava passando também por momentos difíceis, até mesmo acompanhamento psicológico eu não tinha. Ele sabia, irmão, ele sabia que eu não tinha condição de tomar nenhuma decisão, com tamanha humilhação que eu estava passando. Estava praticamente fora de si, sabe? Mas para ele foi tirar uma pedra do caminho, né? Um tropeço ali. Se fosse rico, será que, irmãos? Se ele fosse rico, os irmãos iam fazer isso? Ia tirar o ministério dele, irmão? Se ele fosse rico, será que ia tirar? Se ele fosse milionário? Não tem Marreta não falou que tem lá em Goiânia um ancião que tem até filho com amante? E paga pensão pro filho e tá no ministério até hoje, irmão? Será que ele é pobrezinho, irmão? Os pobrezinhos é tratado assim, gente. Pobrezinho é tratado assim, ó. Vocês não querem ouvir, né? Aconteceu o que aconteceu. E ele teve relação com ela sem consentimento. Aí, ó. Passou 3 anos, ele
veio com essa parte à tona, né? E ela relatou para mim tudo que aconteceu, que não contou por opressão, por medo e tudo. E falou o que aconteceu. Ela foi na delegacia, registrou o BO, tem um processo em trâmite contra a pessoa desse ex-cooperador, né? E aí me levaram na reunião. Meu ancião veio aqui, né, e tal. Disse que ela tinha que fazer a carta, que teve relação com outra pessoa e fez a carta. E guardou essa carta e o ancião mais antigo aqui chamou ele, falou para ele, olha, esse caso aí você não tem nada a ver, isso é coisa do casal resolver. Mas ele não ficou contente, ele levou na reunião. Veio um ancião de fora e falou, né? Isso aí é uma coisa do casal resolver, deixa o cara atender. Mas o de lá já tava de olho na vaga, né, irmão? Depois que ele fez, trabalhou tudo na igreja, ele mandou as fotos pra mim. Ele trabalhou da igreja, fez a igreja, arrumou toda a igreja. Aí dá um chute na bunda, né, irmãos? Mas esse caso aí você não tem nada a ver, isso é coisa do casal resolver. Mas ele não ficou contente, ele levou na reunião essa parte. E na reunião me chamaram sem aviso prévio e me deixaram sem pregar a palavra, né? O irmão viu lá e tal, falou, era até Harmonilo, presidente, né? Estava presidindo lá. Isso é o que fazer com a esposa. Temos aqui um cooperador que a esposa pecou. Aí eu falei para ele, estava ali com o boletim. Aí ele falou que na reunião falou que lá tinha um cooperador que a esposa pecou. Aqui em São Paulo teve um caso que a esposa pecou e o cara era cooperador e ela se separou, ele continuou. Ele continuou no ministério. Tem um monte aqui em São Paulo assim, que a mulher foi embora, largou e o cara continuou sendo cooperador. E por que aqui? Ela não pecou, ela foi abusada, tem o BO e tiraram a liberdade dele, do marido. Marido sofrendo. É uma piada, gente, é uma piada, gente. Tinha ocorrência com processo, era até Harmonilo, presidente, né? Estava presidindo lá. Isso é o que fazer com a esposa. Temos aqui um cooperador que a esposa pecou. Aí eu falei para ele, estava ali com o boletim de ocorrência com processo, como que aconteceu, foi a relação sem consentimento e tudo. E ele me deixou sem pregar por um tempo. Só que meu ancião local, no outro dia, teve reunião regional com todos os cooperadores. Quando terminou a reunião, ele chamou um grupinho dele, aquele grupinho que existe. Aí começaram a me humilhar, até chegar ao ponto de eu renunciar, né? Triste, né, irmãos? Triste. Eu falo, mano, que é 2 pesos e 2 medidas, é uma bagunça, mano. Tem casa aqui que a gente vê aqui em São Paulo que a esposa foi embora, largou o cooperador, largou o ancião, largou o carregado de orquestra, largou o diácono aqui em São Paulo e ele continuou no ministério. Gente, tem gente que fala, como que isso, irmãos? Como que pode um negócio desse, gente? É muita história, né? Muita história triste, muita história feia na congregação, muita injustiça, né, irmãos? Eles estão nem aí pro povo, sabe, irmão? O irmão construiu a igreja, trabalhou lá, se dedicou. Mas eles não estão nem aí, né, irmãos? Eles estão nem aí, é triste. O que você acha, irmão, desse caso? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. As pessoas me procuram contando essa história, irmãos. E são coisas que estão acontecendo hoje. E não há mudança, mano. Não tem melhora, não vai ter, irmãos. É muito... cada lugar, cada região é uma cabeça, é o ancião que manda, ele faz o que quer, ele que manda, sobe ao ministério, ele que tira, faz justiça, inventa calúnia. O cara sofreu porque a mulher foi abusada por outro homem, fez a documentação, procurou o médico, fazendo tratamento psicológico, fez a denúncia, fez o BO. O ancião mandou fazer a carta, chegou lá, tirou a liberdade do marido ainda, do marido. O outro foi, quando viu que a casa ia cair e vazou. Antes não tivesse falado, né, irmãos? Antes, olha pra você ver, irmão, o nível da congregação que está no Brasil, desses líderes, tá, irmão? Líder, né? É o povo, não é você, povo, não é você, povo. Não é o povo que eu falo, esses líderes, esses anciões. Ela foi falar, ele foi falar. Não fale das suas falhas, dos seus erros para ninguém, gente. Hoje, os amigos de hoje da igreja são os inimigos de amanhã. Você não abra a sua vida, a sua história para o pessoal da igreja. Não abra o seu coração, suas falhas, seus erros que você fez, deixou de fazer.
dobra o seu joelho e fala para Cristo. Ele não tem amor, mas cedo ou mais tarde eles vão jogar você na sua cara, gente. Cuidado com esse povo, pelo amor de Deus. Olha o que eu tô te falando, não fala suas falhas, seus erros, seus pecados, suas transgressões dos seus filhos para ancião, mãe, pai. Não fala, abraça o seu filho, ame o seu filho, ore com ele, converse com ele, porque, irmãos, é difícil. Esses homens, quando é filho deles, parente deles, eles escondem. Eles escondem. Mas quando não faz parte da elite da panela, aí é tudo que eles queriam, irmão. Depois da igreja, pronto, o cara se lascou lá a vida inteira. Igreja de madeira, mandou asfalto pra mim. Depois que ele construiu a igreja, arrumou, reformou, trabalhou dia e sol, dormia embaixo do banco. Mais uma vaguinha para nossos amigos e parentes, amigos, nepotismo, né? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é fácil não, irmãos. É fácil não. Grande abraço, fique com Deus. Vamos buscar Deus de todo o nosso coração, se firmar, junto à nossa família, dentro de casa, orar a Deus, junto aos filhos, converse, aproveite a vida, se divirta, passeie, viaje. Não deixe a sua vida na mão desses homens, não deixe a vida dos seus filhos nas mãos de pastor, de ancião, de igreja, de cooperador, não, gente. É que eu te peço de todo o meu coração, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Comente aí, dê seu like. Se inscreva no canal para a gente fortalecer esse canal, para defender pessoas. Porque hoje o ouro venceu o amor dentro das igrejas, infelizmente.